Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Gostaríamos de convidá-los a participar do chat, indicando a sua cidade, o local de onde você está falando. E em breve nós já vamos iniciar a nossa transmissão. Boa noite, Gisele. Boa noite, Isabela. Boa noite, Manuela, Alexandre. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Janaína. Renata, Moacir. Boa noite, pessoal de Blumenau, Porto Alegre. Olha só, Floripa, sejam todos bem-vindos. Brusque, presente também no nosso webinar. Santos, São Paulo, Joel, bem-vindo. Boa noite, mais um blumenauense. Rio do Sul, Blumenau de novo. Uberaba, bem-vindos. Quanta gente! Que bacana! Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos começar em instantes. Blumenau, Joinville, pessoal de Joinville, a Credicop, Viacred, Pelotas, Rio Grande do Sul, bem-vindos. Samanta de Chapecó, boa noite. Pomerode, Eduardo, bem-vindo. Casca, Tarso, seja bem-vindo, Tarso. Chapecó, Pomerode, Viacred, sejam bem-vindos. Espírito Santo, Roberto, seja bem-vindo. Vale das Antas, Adair, boa noite. Içara, Itajaí, já passamos de 100 pessoas agora online conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Valdeci. Tayana, de Pomerode também. Boa noite, Tayana. Que legal. Gabriel, de Blumenau, boa noite também. Não estou conseguindo, tem muita gente, que coisa boa. Não estou conseguindo acompanhar de tão rápido. Massaranduba, Francine, bem-vinda. Viacred, Ituporanga, muito bem-vinda, Samara. Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Caroline, boa noite. Alexandre, boa noite. Luísa, São José dos Pinhais, Paraná, seja bem-vinda, Luísa. Nova Veneza, boa noite, Maitê. Diogo de Blumenau. Itapetininga, São Paulo, seja bem-vindos, Alexandre. Sul de Minas na área, falou a Fabiana Carvalho. Bem-vinda, Fabiana. Francisco Beltrão, José Júnior, seja bem-vindo. Boa noite, Lígia. Pessoal, mais 2 minutinhos e a gente já vai iniciar a nossa transmissão. Brusque, boa noite. Pessoal de Sul de Minas também, Varginha, boa noite. Andraíse, é isso. Bruna participando, PR36, sejam bem-vindos. Unicred Eleva, bem-vindo, Dino. Que bacana, já são 115 pessoas conectadas conosco. Mais 2 minutinhos e a gente já vai iniciar. Unicred Integração, Luiz Antônio, seja bem-vindo. Quem mais que eu não falei aqui? O chat correu rápido, nem consegui acompanhar. Pomerode, Sara. Quem mais? Mais uma pessoa do Espírito Santo. Boa noite, Paola. Virgínia, boa noite.
Gilvane Santa Cruz do Sul, boa noite Porto Alegre. PR49, Via Crédito Blumenau, sejam bem-vindos. Vale das Antas, bem-vindos. Bom, são 19 horas e 5 minutos. Nós vamos dar início ao nosso conteúdo e estamos muito felizes de ter todos vocês aqui conosco. Já são 124 pessoas conectadas. Boa noite, Décio. Boa noite. Bom, estamos começando mais um webinar da Quanta Previdência Cooperativa e hoje vamos falar sobre os diferenciais da Previdência Fechada Associativa, que é a modalidade dos planos administrados pela Quanta. Você que está nos assistindo ao vivo poderá interagir conosco por meio do chat com sugestões e perguntas e ao longo desse webinar também vamos ter enquetes para conhecer um pouco mais sobre o perfil dos participantes e conduzir essa conferência de forma ainda mais personalizada. Se você não conseguir nos assistir até o fim ou tiver problemas na conexão, não se preocupe que nós vamos disponibilizar a gravação deste webinar na íntegra na TV Quanta. A TV Quanta você pode acessar através do nosso site ou o nosso canal do YouTube. Senhoras e senhores, boa noite, sejam muito bem-vindos. Existe uma infinidade de planos de previdência sendo comercializados no mercado. Muitas pessoas podem até pensar que em qualquer tipo de plano, o saldo de cada participante sempre estará vinculado ao seu CPF. Parece até meio óbvio, né? Mas dependendo da modalidade, da fase do plano, as reservas podem se misturar. E misturar dinheiro nunca é uma boa ideia. Em um investimento de longo prazo, escolher a modalidade do plano mais segura pode poupar futuros aborrecimentos. Há 15 anos, o assunto previdência entrou no cooperativismo e fez forte sinergia, já que as cooperativas que sempre cuidaram muito bem dos cooperados na fase laborativa, agora podem também estar presentes na fase pós-laborativa. O modelo deu muito certo e a Previdência Fechada já conquistou inúmeras cooperativas. Só através da Quanta, são mais de 50 cooperativas. Algumas possuem percentuais de mais de 60% dos cooperados fazendo seu planejamento previdenciário. Por isso, nós pensamos em fazer este webinar para falar da Previdência Cooperativa e contribuir com a evolução dessa grande missão que todos temos, que é planejar o amanhã. E para falar sobre todos os diferenciais da Previdência Fechada Cooperativa, estão conosco Denise Maianchen, nossa diretora de Desenvolvimento e Investimentos da Quanta. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Conosco também Nicole Gasperin, que é gerente de Previdência da Quanta. Boa noite, Nicole, seja bem-vinda. Boa noite, Maiara, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E para finalizar esse time, Wagner Oliveira, gerente de Previdência da Quanta também. Boa noite, Wagner, seja muito bem-vindo. Boa noite, Maiara, boa noite, Denise, Nicole, e a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos. Bom, para darmos início a esse webinar, a gente gostaria de conhecer você um pouquinho mais. Por isso, responda a enquete que está disponível agora mesmo na sua tela, ou no campo do chat, para quem estiver nos assistindo por meio do computador, e nos deixe saber que tipo de previdência você possui. Selecione a alternativa A, se você possui um plano de previdência fechado na cooperativa. Alternativa B, se você possui um plano de previdência aberta em banco ou seguradora. Alternativa C, se você possui as duas modalidades, previdência aberta e previdência fechada. Ou alternativa D, se você não tem plano de previdência. Vamos lá. A maioria possui previdência fechada na cooperativa. 6%, vamos lá. O pessoal ainda está respondendo. Ok, ainda estão votando. Acho que já temos. Estabilizou os números aqui. Opa, tem gente votando ainda. Que legal. Ó, os números deram uma estabilizada, então, 78%, que é a grande maioria, nos diz que possui um plano de previdência fechada na cooperativa. 2% possui um plano de previdência aberta em banco ou seguradora.
6% possui as duas modalidades, fechada e aberta. E 12% ainda não tem plano de previdência. Para você que já tem um plano fechado na cooperativa, nós ficamos muito felizes em poder contribuir com o seu futuro e desejamos de verdade que esse webinar reforce ainda mais a confiança que você depositou no nosso trabalho para fazer a gestão do seu patrimônio. Para você que tem previdência em outra instituição, também ficamos muito felizes. Primeiro, porque você já está se planejando para o futuro, e segundo, porque você está aqui para conhecer a Previdência Cooperativa. Então, a gente espera que a gente contribua com informações úteis e relevantes sobre o planejamento de longo prazo. E para você que ainda não tem previdência, não se preocupe. A melhor hora para iniciar o seu planejamento previdenciário é sempre agora. Esse webinar também foi feito para você. O que a Previdência Cooperativa tem? Previdência fechada sem fins lucrativos? Tem sim. Saber se o plano é aberto ou fechado é o início para compreender algumas diferenças importantes. Denise, a Lei Complementar 109 de maio de 2001 dispõe sobre o regime de previdência complementar e traz em seu texto as características dos planos de benefício e das entidades abertas e fechadas. Você pode destacar para nós, de acordo com a legislação, quais as principais diferenças entre elas e quais as vantagens dos planos fechados? Muito bem, Mayara. Primeiro, fiquei muito feliz com o resultado da enquete, né? Então, nós temos aqui muitas pessoas que já estão confiando no modelo de previdência cooperativo para construir o seu futuro. Tenho certeza que hoje a gente vai conversar e trazer mais elementos ainda para que vocês, então, que já têm este plano de previdência, nos ajudem a levar isso cada vez para mais pessoas. Existem muitas diferenças entre os planos, eu vou citar aqui 3 que eu entendo que são as mais relevantes. Primeiro, nós temos diferenças na modelagem dos planos abertos e fechados. A modelagem, ela pode parecer uma coisa um pouco complexa, então eu vou focar em uma questão que eu entendo que é a mais relevante de todas. No Brasil, somente a previdência fechada associativa consegue oferecer um modelo de conta individual de previdência, que é um modelo muito justo e é o mais utilizado e seguro do mundo. Por mais que as instituições abertas ou seguradoras digam que elas também têm modelos de contas individuais, ele não é um modelo de conta individual durante o ciclo todo. Nos bancos, até porque eles seguem a mesma legislação, a legislação da SUSEP, ela traz as contas individuais somente na fase de acumulação. Na fase de recebimento, esses planos todos vão para um fundo mutualista. E aí, um fundo mutualista, ele pode até ser vantajoso em alguma situação, mas na grande maioria das vezes não é uma vantagem para o participante. Então, o plano de previdência fechado, os planos que a Quanta administram, são planos de contas individuais durante a fase de recebimento e durante a fase de acumulação. E isso foi um fator determinante quando as cooperativas escolheram esse modelo, porque a cooperativa queria dar a garantia para cada cooperado e sua família de que ele teria acesso a 100% do que poupou. Então, a primeira diferença é estrutural. Conta individual sempre, o dinheiro vai ser sempre meu ou dos meus familiares. O segundo ponto tem a ver com as questões comerciais e financeiras. Um plano de previdência cooperativo, ele não tem fins lucrativos. É como se fosse uma cooperativa. A diferença é que a cooperativa, ela distribui as sobras todos os anos, né? E esse último mês foi o mês que muitas cooperativas distribuíram sobras. Então, quem ainda não é cooperado, procure um modelo como esse. Eu, na minha conta corrente, recebi R$2.000 de sobras, que, claro, fiz um aporte na minha previdência, né? Então, olha que modelo de negócio legal as cooperativas, né? Então, as cooperativas, elas distribuem as suas sobras anualmente e o plano de previdência também não tem fins lucrativos. Só que ela faz essa distribuição imediatamente e diretamente através da rentabilidade dos planos. Então, são planos que não têm fins lucrativos,
que tem taxas muito menores do que as taxas de mercado. Por exemplo, já há 15 anos, desde que a Quanta existe, a gente não tem a taxa de carregamento, que é aquela taxa cobrada sobre o valor da contribuição. Os bancos, agora, com a redução das taxas básicas de juros, a partir do ano passado, começaram a zerar essas taxas de carregamento. A gente nunca teve cobrança de taxa de carregamento. Um outro exemplo, taxa de administração. Nós operamos nos 2 planos que a gente administra, o plano para o sistema Unicred e o plano para o sistema Ailos. E no sistema Ailos tem cooperativas de diversos ramos, que quem ainda não é cooperado pode vir a se cooperar, inclusive digitalmente, né? São taxas de 0,5. E ainda com viés de baixa, né, nesse cenário aí de redução de taxas de juros. Enquanto isso, os bancos ainda cobram uma taxa média de 1,2. Esse ano, agora, de 2020, até surgiram alguns planos com taxas menores do que de 1%. Mas, em geral, se vocês forem ver, são FIX ou FOF, fundo de fundo. O que é isso? É um fundo que aplica em cotas de outros fundos que também têm as suas taxas de administração. Então, eu tenho uma taxa de administração média aqui embaixo, mais uma taxa aqui em cima. Então, a taxa final acaba não sendo aquela taxa divulgada. Então, também precisamos prestar bastante atenção nesses aspectos. E com taxas bem menores do que o mercado, nós conseguimos entregar uma rentabilidade superior que a média de mercado. Obviamente que quando comparado com um perfil similar de risco, não dá para comparar um plano nosso, por exemplo, que tenha 50% de renda variável com um plano de um banco que tenha 70% de renda variável, porque nós estamos falando de riscos diferentes. Mas os planos com similaridade de carteira, nós em média temos um retorno bastante superior aí que a média de mercado. Então, todos esses ganhos de rentabilidade, eles vão direto para a conta previdência do participante. E não existe nenhum rebate de taxa de administração para a cooperativa, como é bastante comum nas operações feitas por bancos, por seguradoras, por plataformas de investimentos que distribuem aquela taxa de administração entre vários agentes. Então, aqui não existe isso. As taxas são cobradas para pagar o custo administrativo da entidade e todo o excedente é revertido para o participante. E assim a gente consegue entregar uma rentabilidade maior, um saldo maior e uma renda maior. E juntando essas duas coisas, segurança de conta individual mais uma rentabilidade diferenciada, eu vou fazer uma aposta com vocês. Se vocês encontrarem no mercado um plano de previdência que tenha por 20 anos o dobro de rentabilidade da Quanta, vamos imaginar que aqui na Quanta, um dos nossos planos acumulou 1 milhão, e lá no mercado a gente conseguiu um plano que acumulou 2 milhões, eu garanto para vocês que na hora que for transformar esse saldo em renda, ainda assim nós teremos uma renda muito maior. Por quê? Tem uma coisa que é muito velada no mercado de previdência, que é a fase de recebimento. Ninguém fala sobre como o saldo vai ser convertido em renda. Ninguém fala sobre fator atuarial. Essas questões são complexas, mas é nessa complexidade que está a grande diferença também de um plano fechado. A maioria absoluta dos planos abertos trabalha com um fator atuarial muito ruim. Não vou detalhar, porque eu acho que o Vaguinho ou a Nicole vão falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Então, os bancos, às vezes, eles até dizem, não, o nosso plano rende mais. Acumula aqui com a gente e na hora que for transformar esse saldo em renda, você não recebe renda. Resgate o teu plano, então. Porque eles mesmos sabem que a renda é muito ruim em função do fator atuarial hoje, que tem taxa de juros de 0, praticamente todos. Então, eles mesmos orientam a pessoa a resgatar tudo. Mas aí imagina, eu resgato tudo, eu passo 30 anos acumulando, resgato tudo, pago um monte de imposto de renda e vou colocar esse dinheiro de novo no mercado financeiro e vou ser tributado de novo. Faz sentido um modelo como esse? Não faz sentido para nós. Por essa razão, há 15 anos atrás, a gente preferiu escolher um modelo de contas individuais e não um modelo PGBL e VGBL que tem extra estruturação que não nos favorecia e não estava muito alinhado aos nossos princípios cooperativistas. E também
como terceiro ponto, além de segurança, além de rentabilidade, as cooperativas optaram por esse modelo por uma outra razão também, que eu particularmente acho uma das mais importantes, que é o propósito. As cooperativas que oferecem um plano fechado, elas estão oferecendo, de fato, educação previdenciária. Elas estão ajudando o cooperado a poupar dinheiro para o longo prazo, para reservas de aposentadoria. E o que a gente vê no mercado é uma colocação de plano de previdência como se fossem produtos de investimentos, que podem ser usados para qualquer coisa. É claro que um plano de previdência nosso também pode ser resgatado, mas não é esse o nosso objetivo, né? Na previdência aberta, em geral, as pessoas fazem como investimento ou fazem para dedução fiscal. E aí, quando a gente vê a estatística da própria entidade que acompanha todas as entidades abertas, que é a FENAPREV, ela traz um número que é bastante alarmante. 60% dos planos abertos são resgatados em 2 anos. E não é esse o nosso propósito de trabalho. Nós não queremos vender previdência, nós queremos construir uma renda para o futuro do nosso cooperado. Então, em resumo, está aí a diferença da previdência aberta e da previdência fechada. E aqui, o que é melhor e o que é pior? O que é melhor é aquilo que mais combina com o propósito de cada organização. E a gente entendeu que a previdência fechada, ela é uma previdência cooperativa, ela combina muito mais com o nosso propósito. Obrigada, Denise. Bom, reforçando, a Quanta inicialmente nasceu focada somente num sistema cooperativo chamado Unicred, né? Hoje nós atendemos diversas cooperativas de diversos ramos, como, por exemplo, o sistema AILOS. Então, você que está nos ouvindo pode sim se associar a uma cooperativa e conhecer na prática essa experiência. Bom, em um investimento de longo prazo, como é o caso da Previdência, escolher a modalidade de plano mais segura pode poupar futuros aborrecimentos. Wagner, a Denise destacou uma grande diferença da Previdência cooperativa, que é a conta individual. Eu gostaria que você explicasse por que essa alternativa é a mais segura e como funciona nas previdências de banco. Muito bom, Mayara. Essa é uma questão realmente fundamental, principalmente para aquele participante que está acumulando reservas para o seu futuro. Na verdade, esse é o grande propósito de uma previdência, né? Acumular recursos para a sua aposentadoria. E eu imagino que todos que estão ouvindo, participando aqui desse webinar, estejam preocupados com uma questão fundamental. A Denise já falou um pouco sobre ela, que é segurança. Né? Então, eu quero começar respondendo essa questão que você me fez, Mayara. Na verdade, você traz 2 perguntas em uma, né? Por que o banco ele é diferente? Porque lá é diferente. E quais são as grandes vantagens das contas individuais, né? Então, vamos falar do banco primeiro. Então, a Denise já comentou um pouquinho aqui de que o banco ele tem lá uma fase em que é constituído na modalidade de fundo mutualista. Então, essa modalidade nos PGBLs, nos VGBLs, é a modalidade chamada de CV, Contribuição Variável. Então, como é que funciona isso? Também parece complexo, né? Mas é bem simples da gente entender. Então, na fase de acumulação, na fase de contribuição, esse participante tem a sua reserva vinculada ao seu CPF. Deus me livre, na ausência dele, né, a família, os beneficiários receberão 100% daquele capital ali acumulado, né, do saldo. Mas na fase de benefício, não. Na fase de benefício, os planos dos bancos, né, os PGBLs, VGBLs, enfim, eles têm uma constituição de fundo mutualista, né? E isso, tecnicamente, é chamado de modalidade contribuição variável. Qual é o grande risco aqui? O grande risco é você acumular durante toda a tua vida, você se aposentar, entrar em benefício e, por exemplo, né, vou citar aqui a renda mais escolhida, tem outras, mas, por exemplo, o participante optar pela modalidade de renda vitalícia. Renda vitalícia é a modalidade de renda mais escolhida, de cada 10, 7, 8 participantes escolhem renda vitalícia. E o que quer dizer renda vitalícia? É receber até morrer. Né? Simples assim. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é você se aposentar, né, o participante, então, entrar em benefício
e pouco tempo depois ele falecer. Então, se o banco está te prometendo uma renda até morrer, né, tem que torcer para não morrer cedo, brincadeiras à parte, mas você corre o risco de deixar esse saldo para a instituição, porque no fundo mutualista, na fase de recebimento, nos PGBLs e VGBLs, o saldo está vinculado ao CNPJ da instituição e não a uma conta individual mais. Essa é a grande questão aqui, né? Quem é que está confortável em correr este risco? Né? Essa é a grande questão. É uma palavrinha simples, mas poderosa, chamada segurança. Todo mundo que investe os seus recursos, principalmente pensando no longo prazo, essa é uma questão fundamental. Acredito que todos que estão aqui assistindo o webinar são preocupados com essa questão. Eu preciso ter segurança, eu preciso ter a garantia de que o saldo sempre estará vinculado ao meu CPF. Mas os planos de bancos, PGBLs e VGBLs, por exemplo, não trazem essa constituição. Portanto, é um risco aqui na fase de recebimento, você, por exemplo, optar pelo renda vitalícia e logo depois vier a faltar e a tua família não receber o saldo remanescente. Eu acho isso muito injusto, esse modelo de negócio. Poxa, Wagner, mas existem outras modalidades de renda. Sim, não vou focar aqui, senão tomaríamos muito tempo, mas mesmo que seja renda vitalícia com reversão para o cônjuge, né, você pode incluir teu cônjuge. Só que a Denise entrou num aspecto aqui muito interessante, nós falamos bastante isso em treinamentos para as cooperativas. Quando você opta, por exemplo, no banco, por renda vitalícia com reversão para o cônjuge, essa renda achata ainda mais. Porque a instituição, ela calcula a probabilidade, né, de você viver muito e também do teu cônjuge viver muito. Então, optando pelo renda vitalícia é X de renda, mas optando com vitalícia para reversão, né, para cônjuge, essa renda ainda dá uma achatada. E se o cônjuge vier a falecer no meio do caminho do seu recebimento, o saldo não é repassado aos beneficiários. Enfim, então, de forma simplificada, eu diria que esta é uma penalidade muito grande para quem busca segurança, tranquilidade, na fase de recebimento. É a entrega. É a grande entrega de um plano de previdência. É a entrada em benefício. É o conforto de receber uma renda mensal. É a garantia de você colocar lá tua cabeça no travesseiro e saber que, Deus me livre, se acontecer um imprevisto com você, aquele saldo será repassado integralmente aos seus beneficiários. Isso pode ser uma novidade para muita gente que está nos assistindo, né? Parece uma coisa óbvia, é claro que a instituição tem que repassar esse saldo, mas os planos dos bancos não trazem essa constituição. E aí, para finalizar aqui minha fala, é aí que vem a grande vantagem da previdência cooperativa, né? Dos nossos modelos de previdência aqui na Quanta, porque os nossos modelos são constituídos no modelo de contribuição definida. E o modelo de contribuição definida, ele traz contas individuais. Então, não importa a fase que você está no seu plano. Se você está contribuindo ou se você já está aposentado em um dos nossos planos. Não importa. O teu saldo sempre estará vinculado ao teu CPF. É uma conta individual. O saldo, ele é teu. E na tua ausência, será repassado integralmente aos beneficiários que você indicou. Então, eu estou falando aqui de segurança, estou falando sobre transparência, estou falando sobre garantia, estou falando sobre tranquilidade, em saber que o saldo sempre é teu. Wagner, mas independentemente da renda que eu escolher aqui na Quanta, né, porque nós temos 3 modalidades de renda aqui, não vou me aprofundar. Sim, independentemente da renda, do tipo de conversão de renda que você escolher aqui na Quanta. Então, Mayara, essa é a grande questão, né? É a segurança das contas individuais. Por isso que esse modelo foi adotado pela Quanta e é o modelo hoje considerado o modelo mais seguro do mundo. Aliás, neste modelo não existe superávit e nem déficit, como nos modelos de fundo mutualista, né? Como o CV ou no modelo BD, principalmente, né? Então, essa é uma questão importantíssima para quem quer aderir, né, um plano de previdência. Muito obrigada, Wagner, pelos esclarecimentos.
E antes de nós passarmos para o segundo bloco de perguntas, nós temos mais uma enquete. Vou pedir para a produção soltar a enquete. Alô, produção. A enquete 2, nós queremos saber o que você considera mais importante em um plano de previdência. Alternativa A, segurança. Alternativa B é a rentabilidade. Alternativa C, taxas baixas. Alternativa D, benefícios tributários. E alternativa E, a flexibilidade. É claro que se você gostaria de ver todas essas alternativas em um plano de previdência, tente selecionar a que é mais importante para você. Aquela que quando você pensa em previdência, é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Para quem está chegando agora e não conseguiu acompanhar o início da nossa transmissão, não se preocupe. Nós vamos disponibilizar a gravação deste webinar na íntegra na TV Quanta. A TV Quanta você pode acessar através do nosso site ou do nosso canal no YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui como está a nossa enquete. O que você considera mais importante em um plano de previdência? Maioria, com 67%. O gráfico ainda está se mexendo, mas está variando aqui 65%, 67%. Botou em segurança. Isso quer dizer que, quando as pessoas pensam em um plano de previdência, a primeira palavrinha que vem é segurança. Em segundo lugar, rentabilidade. Em terceiro lugar, flexibilidade. E empatados aqui, em quarto lugar, taxas baixas e benefícios tributários. Bom, o Wagner comentou sobre o diferencial da fase de recebimento. Tem vantagens na fase de recebimento? Tem sim. Nós já sabemos que os planos fechados instituídos têm uma característica muito importante, que é a modalidade de contas individuais, e que essa modalidade é considerada a mais segura do mundo, porque o recurso permanece vinculado no CPF de cada participante. E Cole, na prática, o que essa característica permite ao participante e quais as vantagens? Bom, Mayara, esse modelo de contas individuais, ele permite inúmeras vantagens aos participantes dos planos. Primeiro, porque, como já foi falado pelo Wagner, o participante, ele é dono do seu saldo em qualquer fase, seja naquela fase onde ele ainda está contribuindo para o seu plano de previdência, ou seja na fase onde ele já está recebendo esses valores. Mas as principais diferenças entre os planos abertos, que são os planos de bancos e seguradoras, e os planos fechados, que são planos de cooperativas, elas ocorrem nessa segunda fase, que é a fase de recebimento. E essa é uma fase muito importante, porque vai ser nesse momento que o participante ele vai colher todos os frutos, né, que foram plantados ao longo aí dos anos, as suas contribuições mensais, os seus aportes que ele fez no decorrer desse tempo, as portabilidades que ele pode ter trazido de algum outro plano de previdência. Todos esses valores permitiram que ele acumulasse um saldo. E esse saldo agora, ele vai ser transformado em uma renda mensal. No modelo de plano fechado de contribuição definida, que são os planos da Quanta, na fase de recebimento, o participante ele pode escolher entre 3 formas para receber esse saldo, em forma de renda. Uma das formas é um prazo definido, onde todo aquele saldo acumulado ele vai ser dividido por um prazo que vai ser escolhido por esse participante, seja ele 5, 10, 20, 30 anos. Um prazo mínimo seria recebimento em 5 anos. Outra forma de recebimento é retirar um percentual do seu saldo todos os meses, um valor que já vai ser pré-determinado. E aí, todos os meses vai ser retirado esse percentual do saldo. Outra possibilidade também, que seria a terceira possibilidade de recebimento de renda, é a renda por expectativa de vida, onde a gente vai utilizar uma tábua de sobrevivência, uma tábua atuarial, e de acordo com a idade desse participante, vai ser determinado a sua expectativa de vida. Mas a parte mais importante disso tudo é saber que mesmo depois de ele escolher qualquer uma dessas 3 formas de recebimento, o participante ele tem a possibilidade de alterar todos os anos essa forma de recebimento de renda, de acordo com a sua necessidade de vida naquele momento. E isso só é possível porque as contas são individuais também nessa fase de recebimento. Então, vai ser possível mensurar o saldo remanescente dele e redividi-lo de acordo com aquela necessidade que o participante tem naquele momento.
E isso não é possível, isso só é possível porque as contas, elas são individuais também nessa fase. De acordo com os planos abertos de previdência, eles têm escolha de renda vitalícia, assim como o Wagner acabou de falar. Nessa modalidade, o saldo fica em um fundo mutualista, em um fundo coletivo. E nessa modalidade, o participante ele não é mais dono do saldo, e sim da renda. Por isso que nos planos da Quanta, o participante ele tem, inclusive, uma possibilidade de recebimento de renda ainda maior. Porque a rentabilidade do seu plano, depois de aposentado ou na fase de recebimento, ela vai incidir no saldo, que vai continuar aplicado e não vai receber apenas uma correção de inflação na sua parcela mensal, porque ele não é dono da renda, e sim ele é dono do montante total. Uma outra vantagem também, né, que eu poderia citar, principalmente nessa fase de recebimento, são que essas rendas escolhidas, nos planos da Quanta, nós fornecemos 13 rendas anuais, enquanto a Previdência Aberta, bancos e seguradoras normalmente trabalham com 12 rendas anuais, né? Nós, brasileiros, somos acostumados com o 13º salário, então é uma boa opção que, inclusive, no momento de aposentadoria, a gente também possa continuar tendo essas 13 rendas anuais. Além disso, além dessas diferenças, o participante ele pode também, mesmo depois de aposentado, continuar realizando aportes na sua previdência. Esses aportes eles vão auxiliar no incremento dessa renda mensal, pois eles vão se somar ao saldo desse participante. E não é só isso. Todos esses aportes eles ainda podem ser deduzidos do imposto de renda anualmente, limitado, claro, a 12% da renda bruta anual. Isso quer dizer o seguinte, que não é somente na fase de contribuição, onde as pessoas fazem a sua declaração, aquelas pessoas que fazem a declaração na modalidade completa, elas podem ter esse benefício fiscal de dedução. Como as contas elas são individuais e o saldo está no CPF do participante, é possível ele continuar realizando aportes, inclusive nessa fase de recebimento, e obtendo esse benefício de dedução fiscal. O último diferencial nessa fase é que o participante ele pode também contratar coberturas de risco de morte ou invalidez total e permanente. São proteções que ele tem durante todo o período onde ele está contribuindo para o plano de previdência e ele pode continuar com essas coberturas ou até contratá-las, mesmo depois de aposentado. E também essas contribuições, elas são dedutíveis do imposto de renda, outro grande diferencial. A proteção por morte, inclusive, né, ela pode ser contratada até os 85 anos de idade desse participante. Então, eu falei diversas diferenças, né, que a Previdência Aberta e a Fechada tem, principalmente nessa fase de recebimento. Para resumir, poderia dizer que devido, né, a essa modalidade de contas individuais, é possível realizar muitas alterações nessa fase de recebimento. Desde a alteração anual da forma de recebimento de renda, para que se adeque ao seu momento de vida, desde a realização de aportes, tanto para ampliar o saldo e ter um incremento na sua renda mensal, e que também permitem a dedução fiscal, a contratação de coberturas de risco, 13 rendas anuais, e o principal, o seu saldo ele pode continuar crescendo, porque esse valor ele continua aplicado e recebendo rentabilidade. Muito obrigada, Nicole. E aproveitando o teu gancho aqui, por falar em rentabilidade diferenciada, a Previdência Cooperativa também tem. Denise, essa pergunta agora é para você. Como é realizada a gestão dos investimentos da Quanta? Quais as estratégias de alocação dos recursos e por que a entidade consegue entregar uma rentabilidade tão diferenciada? Estava no mudo. Então, vamos lá. O que a gente viu até então? Nossa Previdência, cada um tem um copinho individual. Todo mês esse copinho vai enchendo com as contribuições que são individuais. Mas também, todo mês, o nosso copinho vai enchendo com a rentabilidade. No final da nossa aposentadoria, quanto mais eu contribuir, quanto melhor for a rentabilidade, maior vai ser o meu copo de água, no caso, né, de renda, e eu vou escolher, como eles falaram, o jeito que eu vou tomar o meu copo de água. Eu tenho várias formas de tomar esse copo de água, né? Várias formas de receber a renda,
E eu posso, inclusive, mudar a forma. Por quê? Porque eu continuo com o meu saldo individual. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante. Vocês sabiam que no plano de previdência de 20 e 30 anos, quando a gente chegar lá no momento de aposentadoria, a maior parte do dinheiro do meu saldo vai ser a rentabilidade e não o que eu poupei? Para uma acumulação de pelo menos uns 30 anos, mais de 50% do saldo vai ser a rentabilidade. Por isso que é muito importante a gente escolher planos com baixas taxas de administração que possam multiplicar, fazer a nossa reserva crescer cada vez mais. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a rentabilidade. Como o nosso plano é de conta individual, ele não tem risco atuarial. Não vai sobrar ou faltar dinheiro, não vai ter problema de solvência um modelo como a Quanta, porque cada um vai receber de volta o que poupou. Vamos imaginar que a Quanta algum dia não queira mais fazer administração de plano, ela vai ter que devolver o copinho que está no CPF de cada um, para cada um portar para uma outra instituição ou resgatar, porque a Quanta não consegue usufruir desses recursos, porque não é da Quanta, é do participante. Então, isso se chama risco atuarial. Não existe um risco atuarial. O risco maior do modelo de previdência como esse é a gestão dos investimentos. E é disso que a gente vai falar agora. Para falar disso, eu precisava pelo menos umas 3 horas. E eu vou tentar resumir em 10 minutos, mas, por favor, mandem todas as perguntas que vocês tiverem, que a gente pode responder depois. Então, eu preciso mostrar para vocês a lógica, para que vocês também percebam a segurança. Segurança, em primeiro lugar, adorei a resposta de vocês, porque para nós também a segurança é em primeiro lugar. Então, como é que funciona essa estrutura? O Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro, ele estabelece, através de uma resolução, estabelece quais são os limites e os segmentos de aplicação. Então, por exemplo, a gente pode aplicar em ativos de renda fixa, renda variável, estruturados, como fundo de participações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, operações com participantes. Então, tem vários segmentos que a gente pode aplicar e a própria resolução estabelece quais são os limites que a gente pode alocar. Por que o governo interfere nisso? Porque para o governo, né, para os órgãos públicos, é muito importante promover um ambiente altamente regulado e seguro para a Previdência. Porque o governo precisa que a Previdência complementar cresça. E para crescer tem que ter incentivo fiscal e tem que ter segurança, tem que ter essa percepção de segurança. Então, a regulação de investimentos é algo bastante criterioso dentro do segmento de previdência. Eu arrisco até dizer que nenhum outro instrumento de investimento é tão fiscalizado como os investimentos de previdência, dado essa importância que o governo dá, né? Vamos imaginar que a gente tem aí problemas no sistema de previdência complementar. Agora, no momento onde a gente teve de novo uma reforma da Previdência, o governo não tem mais tempo para as pessoas não acreditarem na Previdência complementar. O governo precisa acelerar esse processo. Então, o que está por vir aí é até incentivos, mais incentivos tributários. Mas voltando aqui para a parte de investimentos, então a gente tem aí um órgão regulador que estabelece as diretrizes, nós, a entidade, temos que cumprir essas diretrizes, escrevendo um documento que se chama Política de Investimentos. É na política de investimentos que vocês, participantes, têm acesso, está lá no nosso site, que a gente fala como, aonde e em quais limites a gente vai aplicar o dinheiro dos participantes. Feito isso, nós vamos contratar gestores especializados. Não é a Quanta que aplica esse dinheiro no mercado financeiro. A previdência instituída, cooperativa, ela precisa obrigatoriamente, para ser mais segura ainda, obrigatoriamente ela precisa terceirizar a gestão dos ativos. E aí nós procuramos gestores, e esses gestores estão em constante movimentação para a gente sempre ter os melhores gestores aqui dentro. Hoje nós temos 8 assets, que são administradoras de recursos muito renomadas e muito eficientes para administrar os nossos 8 fundos exclusivos. Por exemplo, uma das nossas gestoras é a asset chamada Claritas. A Claritas foi a asset que teve a melhor performance de multimercado nesse primeiro semestre. É uma asset que, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver as notícias. São as pessoas que mais acertaram estratégias num momento bastante delicado de mercado. Um momento em que todos os investimentos estavam negativos e eles entregaram para a gente
6% de rentabilidade. Então, se vocês jogarem essa asset, vocês vão ver as pessoas que fazem parte e a qualidade de gestão. Outra asset, Capitânia. Capitânia é uma asset especializada em crédito. Hoje, os fundos de crédito mais vendidos nas plataformas como XP, Genial, enfim, todas as plataformas, a asset mais renomada para escolher bem crédito de banco é a Capitânia. É quem faz também a nossa gestão de crédito privado. Uma outra asset muito importante no Brasil, Bahia, já tem mais de 29 bilhões sob gestão, também de multimercado. É uma das líderes de captação dentro das plataformas. Oceana, uma casa super especializada em análise fundamentalista para o mercado de ações, super diferenciada também. Além dessas, a gente também tem um FOF, que é um fundo de ações, os melhores fundos de ações que respeitam as nossas políticas de relação de risco e retorno, estão dentro desse FOF. São aqueles fundos que são os mais importantes aí, que são distribuídos nas plataformas, nós também temos aqui dentro. Só que com a diferença que esses fundos, eles devolvem rebate de taxa para dentro dos nossos planos, ou seja, para os nossos participantes. Então, o que eu quero dizer para vocês, trazendo todas essas informações, que tudo que tem de melhor, e eu citei os nomes, porque eu faço questão que vocês joguem esses nomes no Google, para vocês verem a qualidade dos gestores que a gente tem, que a gente traz aqui para dentro da Quanta. Todos eles têm um mandato com meta de rentabilidade e com meta de risco, porque para nós não perder dinheiro é mais importante até do que ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para cuidar e para preservar as reservas de longo prazo. A gente não está aqui para dar 10% de rentabilidade mês, não é para isso que a gente está buscando os gestores. A gente quer entregar estabilidade e consistência de resultado no longo prazo. Então é legal vocês pesquisarem. Então esse portfólio todo já dá para o participante uma diversificação de estratégia. Então, não precisa o participante sozinho aplicar no fundo A, no fundo B. Eu vou colocar um pouco do meu dinheiro no fundo de renda fixa, um pouco no fundo de crédito, um pouco no multimercado, um pouco no fundo de ações e um pouco em título público. A nossa carteira já tem todas essas estratégias para poder entregar uma solução pronta para o nosso cooperado. Então, já existe esse portfólio pronto para gerar essa segurança para vocês. E aí, claro, cada participante vai escolher por um dos 3 perfis de investimento, pode mudar isso ao decorrer do ano, e esses perfis vão ser alocados conforme o grau de risco. Um perfil, por exemplo, renda fixa, não vai aplicar lá naquele fundo exclusivo nosso com renda variável, ele vai aplicar nos fundos mais conservadores. Então, nós temos assets renomadas que fazem a administração de fundos exclusivos, que está lá os recursos dos participantes dos nossos planos de previdência e algumas operações de fundos abertos que a gente participa, que são fundos bastante relevantes aí no mercado. E aí toda essa gestão, estou chegando nos meus 10 minutos, toda essa gestão financeira e de investimentos que é extremamente importante, ela tem 3 instâncias de controles. Primeiro, a administração fiduciária, que é feita pelo Itaú Custódia. Então, o Itaú tem cadastrado todos os nossos limites de operações. Nenhum gestor consegue fazer nada que não esteja autorizado dentro da nossa política. Depois, nós temos uma controladoria terceirizada e uma controladoria interna. São 3 instâncias de controle para a gente poder entregar aquilo que o cooperado nosso quer. Segurança. Então, esses controles todos internos, eles garantem que os nossos ativos são alocados dentro daquilo que a gente prevê na política. E, por fim, os nossos resultados são super compartilhados com todos os participantes. Está no mobile, está na área restrita. A carteira aberta, se vocês quiserem conhecer, está lá na área restrita. Vocês conhecerem quais são as principais ações, quais são as principais empresas que a gente compra debêntures, qual é o prazo dos nossos títulos públicos. Tudo isso está acessível ao participante dentro da área restrita. E no mobile também, a rentabilidade ela é sempre divulgada nos primeiros dias do mês, já com os nossos comentários, né? Bom, só para fechar aqui rapidinho, no ano passado nós tivemos uma rentabilidade muito boa, como sempre foi, né? Bastante superior aí ao CDI e à poupança. Então, por exemplo, no ano passado, o perfil renda fixa rodou 106% CDI, isso equivale 1,5 vezes a poupança. O perfil Quanta rodou 150% CDI, uma taxa nominal de 9%,
2 vezes a poupança, e o renda variável, que tem no máximo 50% em ações, rodou 250 mais ou menos aí por cento do CDI. Nesta época, já no ano passado, que a gente já vinha numa queda de taxa de juros, 95% dos planos abertos não conseguiram alcançar o CDI. É isso que eu falo em entregar um retorno superior. E parece que, mas 95% de CDI para 106 não é muita coisa. Talvez em um mês não seja. Mas em 30 anos, essa diferença vai ser bastante significativa. E assim foi nos últimos 15 anos, a gente conseguiu entregar resultados, em média, 20% superiores aos planos de bancos. Em 2020, era para tudo continuar muito lindo. Mas com a pandemia, os nossos resultados, eles também foram impactados, principalmente em fevereiro e março, mas convido todos vocês a olharem para o nosso mobile, a recuperação tem sido extraordinária. Eu, particularmente, até acho que a recuperação, ela é até, não no nosso caso, sabe, a própria Bolsa, né, ela está crescendo até rápido demais do que os fundamentos econômicos podem sustentar. Acho que ainda a gente vai ter volatilidade aí nos próximos meses, mas a gente está tendo uma recuperação muito eficiente. Só para vocês terem uma ideia, no perfil renda variável, que foi onde a gente teve o maior impacto, lá no mês de março, o perfil rodou menos 15, para um índice Bovespa que rodou menos 29. No acumulado do ano até julho, o índice Bovespa está em menos 11. Então, o nosso perfil de renda variável, que tem 50% de ações, ele poderia estar em menos 5,5, correto? Sim. Não consigo ouvir a voz. Sim. Mas ele está em menos 1,97. Então, ele poderia estar em menos 5,5, mas ele está em menos 1,97. Isso mostra que os nossos gestores, nesse momento de crise, também conseguiram fazer uma boa reestruturação na nossa carteira de renda variável e estão conseguindo, dentro do índice Bovespa, capturar os melhores resultados, porque a gente está tendo um resultado aí, uma performance muito legal aí. Alguém comentou aqui recuperação em V, né? Foi uma recuperação realmente muito rápida, embora eu, particularmente, já prefiro preparar os participantes ainda para uma curva V-Nike, né? Acho que ainda a gente vai ter alguns meses ainda de instabilidade, mas até o final do ano, a gente acredita que a gente entrega a nossa meta, não só entregar a rentabilidade positiva, mas a nossa meta. Até porque no acumulado de 12 meses, a gente já está, por exemplo, com o perfil Quanta rendendo 5,86 para um CDI de 4,23, ou seja, já está 130% do CDI. Não consigo falar mais sobre isso, porque eu não tenho muito tempo, mas a gente está aqui super à disposição de vocês. A gente atendeu mais de 1.000 cooperados nesse momento de pandemia que ficaram preocupados com a rentabilidade. E para nós é uma oportunidade quando vocês ligam para a gente e a gente consegue explicar. Podem ter certeza que o recurso de vocês está muito bem administrado. Se tiverem inseguros, liguem para a gente para que a gente possa aí contar e analisar melhor o caso de vocês. Para finalizar, então, o que é importante dizer é que os nossos gestores, eles fazem análises fundamentalistas das empresas e escolhem aquelas empresas que têm as melhores perspectivas de ganho e as melhores condições também de sustentar, por exemplo, o pagamento de uma debênture, né? Eles olham para os resultados financeiros, como fluxo de caixa, endividamento, a situação macroeconômica, a gestão, a governança dessas empresas e vários outros indicadores aí que mostram a solidez. Então, a gente investe em título do governo, a gente tem muitas NTNs, que são títulos longos do governo, a gente investe em ativos de bancos, letras financeiras, mas a gente investe bastante em empresas também, porque também é assim que a gente consegue fazer com que o nosso país cresça, porque a gente consegue participar da economia real. Mas, claro, quando emitido via debênture, empresas com rating A, empresas sólidas, e quando em renda variável, que é muito mais complexo, né, fazer a avaliação de uma ação para determinar se ela é boa ou se ela não é, se ela está barata ou se ela é cara. Isso é bastante complexo e envolve aí muitas variáveis e demanda muita experiência e prática. Por isso que a gente escolhe com muito critério os nossos gestores. E aí a gente pode afirmar para vocês que vocês estão nas mãos das melhores assets, tanto de crédito como de renda variável do Brasil.
E assim, eu concluo a minha resposta. Achou que eu não ia terminar mais, né, Mayara? Mas eu terminei. Essa resposta. Muito bem, muito bem. E na medida que tu foi explicando aqui, o chat também está com várias perguntas legais. Além das perguntas que a gente está recebendo no chat, nós recebemos também perguntas de alguns participantes no momento da inscrição. E é claro que nós gostaríamos de responder todas elas. Como o nosso tempo é limitado, as perguntas que, porventura, a gente não consiga responder aqui ao vivo, serão encaminhadas por e-mail a todos os inscritos, junto com a gravação desse webinar. Então, para iniciar aqui essa rodada de perguntas, eu gostaria de perguntar para o Wagner. Uma pergunta que nós recebemos aqui na inscrição. Quais as vantagens da portabilidade do servidor público no momento da perda do vínculo? Essa é bem específica, né, Wagner? Ótima pergunta, né? Gostaria também de ter um tempo maior aqui para falar sobre ela, mas vou ser bem objetivo por conta do nosso tempo. Somos muito pontuais também, então fiquem tranquilos, tá? Mas eu diria que, em primeiro lugar, Mayara, o participante que fez essa pergunta, eu convido para entrar em contato conosco ou com a cooperativa. Merece, sim, a gente fazer um estudo, né, da sua previdência complementar, porque, em síntese, o servidor público, né, o servidor estadual, municipal, ele faz parte do regime próprio. Mas muitos estados, eles dispõem também de uma previdência fechada, né, uma previdência complementar para o servidor. Pelo menos hoje, 13 estados brasileiros dispõem de uma previdência complementar para o servidor. Né? Então, na perda do seu vínculo, você pode, sim, fazer a sua portabilidade, por exemplo, para um dos nossos planos aqui da Quanta. A primeira notícia excelente que eu tenho para te dar logo de cara é que você não vai pagar IR, né? Então, o brasileiro, se ele puder fazer um investimento ou, enfim, alguma movimentação financeira sem tributação de IR, já é uma vitória, né? Então, primeiro ponto, que portabilidade você não paga IR. E segundo ponto, que a gente quer sim analisar, porque essa previdência complementar do servidor, ela tem diversos aspectos, né? Existem casos e casos, então é importante olhar o regulamento, ver aquela contrapartida, de repente aquele patrocínio que você tem aí, se diante de uma portabilidade você leva toda ou uma parte dele, então tudo isso está no seu regulamento. Mas vantagens, meu Deus, vantagens tem inúmeras, né? Eu adorei aqui, eu ouvi Denise também, eu ouvi Nicole, por mais que a gente esteja sempre juntos aqui na Quanta, mas é tão bacana, né, quando a gente percebe tantos diferenciais em uma previdência só. Então, se eu fosse resumir, Mayara, você que está à procura de um plano flexível e, ao mesmo tempo, muito seguro, então você tem toda a tranquilidade aí de fazer essa sua portabilidade para cá, tá? Mas entre em contato conosco para a gente fazer um estudo personalizado para você. Eu diria que esse é o melhor caminho, né? A gente prestar uma consultoria para você, tá bom? Perfeito, Wagner. Nós provavelmente vamos avançar alguns minutos aqui, então eu convido todos vocês a ficarem um pouco mais conosco. Só lembrando, né, Wagner, como você bem falou, cada caso é um caso. Então, entre em contato conosco. Como é que eu faço, Mayara, para entrar em contato com a Quanta? Manda um e-mail para faleconosco@quantaprevidencia.com.br ou deixe seus dados aqui no chat, que nós vamos entrar em contato o mais rápido possível. Seja para fazer uma simulação de adesão, seja para fazer um estudo comparativo do plano que você já tem, para fazer uma possível portabilidade, entre em contato e nós temos um time de especialistas prontos para atender você. Bom, temos mais uma pergunta aqui também que recebemos, essa é muito interessante, porque foca exclusivamente na fase de recebimento, e eu gostaria de direcionar para a Nicole. Nicole, essa participante mandou a seguinte pergunta: tenho a intenção de, após os meus 70 anos, manter os meus recursos acumulados na Quanta e fazer saques desses recursos somente de acordo com a minha necessidade, sem transformar esse fundo em renda vitalícia ou por tempo determinado. Isso seria possível? Bom, Mayara, eu acho que o primeiro ponto importante, que já foi destacado pelo Wagner na fala dele, é que os planos da Quanta, eles não podem ser transformados em renda vitalícia. Essa modalidade é uma modalidade de recebimento das previdências abertas de bancos e seguradoras que possuem um fundo mutualista, onde esse dinheiro fica para a instituição que administra.
Nos planos da Quanta, esse valor ele sempre estará em uma conta individual e sempre será do participante. Assim, se ele quer receber por um tempo maior, ele pode optar pela forma de expectativa de vida de recebimento. Que aí a gente vai fazer uma projeção de renda mensal por essa expectativa de vida do participante, que será recalculada todos os anos de acordo com a nova expectativa de vida, prorrogando aí esse recebimento mensal. Mas veja que é possível alterar essa forma de recebimento todos os anos de acordo com essa necessidade do participante. Então, se ele deseja, por exemplo, não receber mais pela forma de expectativa de vida e receber mais rapidamente, ele pode optar pelo prazo de 5 anos, um prazo determinado, e todo esse saldo ele será consumido. Mas na pergunta da cooperada aqui, caso o participante, né, ele não queira nem a expectativa de vida, nem um prazo determinado, ele pode optar, então, em não entrar em benefício, ou seja, né, nunca se aposentar. E aí ele tem a permissão de poder resgatar o seu saldo total a qualquer momento, passado, claro, o período de carência do plano, que nesse período provavelmente já terá passado. Então, ele poderá resgatar a qualquer momento esse saldo, ou ele pode resgatar também, fazer um resgate parcial. Esse resgate parcial ele foi permitido em entidades fechadas de previdência complementar, os planos instituídos, que são os planos da Quanta, em 2015, por uma CNPC 23. E essa permissão, ela disse o seguinte: esses resgates parciais têm que respeitar uma regra. Esse saque pode ser feito de 20% daquele saldo que foi obtido pelas contribuições mensais dele, só que não a qualquer momento. Ele tem que ser no máximo de 2 em 2 anos. Então, se eu fiz um resgate agora, eu só poderia fazer um novo resgate daqui a 2 anos. Então, devido à legislação, não é permitido resgates parciais a qualquer momento. E, principalmente, isso é para garantir que as pessoas elas mantenham os seus planos de previdência e os seus saldos para aquele momento mais necessário, que é quando você vai estar aposentado e que você vai precisar de um incremento nessa renda. Então, ter a flexibilidade de poder resgatar esse valor talvez possa ser até um problema lá na frente, porque você poderá fazer muitos resgates e talvez esse dinheiro acabar e você ainda estar vivo, né? É o problema de viver além da conta. Perfeito, Nicole, muito obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. Essa pergunta, ela surge praticamente em todos os webinars. Então, eu gostaria de refazer aqui, que é, como é feita, e essa eu vou direcionar para a Denise, como é feita a fiscalização das entidades fechadas e por que a Quanta não tem código SUSEP? Bom, a Quanta é uma entidade fechada, né, diferente das entidades abertas, que tem o seu órgão regulador, que é a SUSEP. A Quanta tem o seu órgão regulador e fiscalizador, que é a Previc. Então, a Previc está para a Quanta, assim como a SUSEP está para os planos abertos. Então, nós não temos um código SUSEP, nós participamos de um outro segmento. Agora, os planos vão ter o CNPJ específico. Ao invés de ter código SUSEP, hoje os nossos planos têm CNPB. Então, são códigos diferentes, porque são de segmentos diferentes, né? No caso, hoje, ambas estão sobre o Ministério da Fazenda. No passado, a Previdência aberta era abaixo do Ministério da Fazenda e a Previdência fechada no Ministério da Previdência Social. Hoje não, ambas estão no Ministério da Fazenda, mas nós temos órgãos reguladores distintos. Então, quem faz a fiscalização nossa é a Previc, mas os investimentos também são fiscalizados pela CVM. Também nós temos os nossos processos de auditoria, por uma questão individual nossa, nós optamos por ter ISO 9001 em todos os processos, então nós temos auditorias da qualidade, nós também temos auditoria do Probari, do selo de ética, né, no relacionamento com o participante da Probari, então nós também temos a auditoria da Probari, e nós temos também as auditorias de demonstrações contábeis, como todas as outras organizações. Além disso tudo, nós temos os nossos órgãos de governança, o nosso Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria, que respondem civilmente pelos atos de gestão da entidade. E os participantes, por terem acesso a toda essa transparência, também podem ser os fiscalizadores da entidade, né? Que são de vocês. Mas como eu fui bem rápido na minha resposta, Mayara, eu queria responder duas rapidinho que veio aqui. Uma pessoa colocou assim, ó: sempre ouço que o perfil conservador da Quanta não compensa.
É verdade essa afirmação? Aí depende. Se é uma pessoa que tem um perfil mais agressivo e que quer ganhar 500% do CDI, talvez para ela não vai compensar, porque o perfil dela é diferente. Mas para uma pessoa que tem um perfil conservador, que quer ter uma rentabilidade atrelada à taxa básica de juros, aí a gente pergunta quais aplicações no mercado rendem. O CDI, ano passado foi até acima do CDI, sem come cotas, que é uma coisa que a gente não falou hoje ainda, mas os planos de previdência têm essa vantagem. Durante toda a fase de acumulação, todo o rendimento vai para o copinho de água, sem sair a tributação. Então, eu não tenho come cotas, eu tenho lá 110% do CDI sem tributação, e eu ainda posso pegar as minhas contribuições e abater da minha base de cálculo do imposto de renda. E eu posso fazer tudo isso com uma aplicação mensal de R$50. Então, compensa muito para aqueles investidores que têm um perfil conservador. E dentro desta categoria, quando a gente olha para o mercado, é muito difícil o plano de previdência conservador ultrapassar o CDI. Porque imagina hoje, Selic 2%, tem banco cobrando 1% de taxa de administração. Sobrou quanto? 50% CDI de rentabilidade. Então, não consegue entregar um retorno, né, superior ao CDI. Então, eu queria responder essa pergunta. E uma outra que estava mais para frente, agora não vou conseguir localizar, mas eu achei bem oportuno. Uma pessoa disse assim, pô, em março eu perdi 15% e eu não pude mudar o perfil. E aí, gente, entra o nosso papel. O nosso papel, e eu falei isso para vocês, o nosso papel é ajudar vocês a não perderem dinheiro. Todas as pessoas que quiseram migrar o perfil e que ligaram para a gente pediu cautela, porque ali era um momento de estresse de mercado. O mercado como todo ali derrubou o preço das ações entre 30% e 40%. Se a gente deixasse aquelas pessoas migrarem naquele mês de março, elas teriam efetivado um prejuízo de menos 15%. E aí teriam perdido a oportunidade de abril ganhar 4,81, maio ganhar 3,83, junho ganhar 4,89, julho ganhar 4,39. Então, quando a gente entende que é um movimento de mercado, a gente não pode deixar o cooperado perder dinheiro. Então, a gente conversou com muitas pessoas para explicar e a grande maioria entendeu. Agora, claro, passado toda essa crise, as pessoas têm que ver se estão no perfil correto, porque quem não tem perfil para estar em renda variável e não consegue administrar essa rentabilidade negativa, que vai haver em próximos momentos, aí tem que refletir lá na frente se de repente não deveria ir para um perfil mais conservador. Mas o fato é que agora, com uma Selic tão baixa, existe uma predisposição aí, né, a ter resultados um pouco mais altos aí na renda variável. Desculpa, tá, Maia, mas eu achei essas duas perguntas perfeito. Muito bom, eu quis já responder. Perfeito, Denise. Bom, o nosso tempo já está bem adiantado, não é verdade? E a gente gostaria que quem ainda ficou conosco até agora não vá embora sem nos dizer qual o tema do próximo webinar você gostaria de ver aqui. Alô, produção, pode soltar a próxima enquete. Qual tema você gostaria de ver no próximo webinar? Vamos lá. A produção soltou. Muito bom. Responda para a gente. Se você quer ver benefícios fiscais, então seleciona a opção A opção B para investimentos, e aí existe muita possibilidade de a gente conversar. E aí, o que a gente está fazendo agora em todos os webinars no momento da sua inscrição, você já pode clicar no link e deixar a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo, para a gente poder fazer um webinar bem personalizado para o nosso público. E a alternativa C, planejamento sucessório. Enquanto isso, eu passo a palavra para a Denise, que gostaria de dar uma mensagem final. Muito bem, meus caros, obrigado por todos os comentários bastante incentivadores. Muito bom a gente poder se conectar com vocês. E eu queria terminar dizendo que após 15 anos, e eu estive aqui durante todos esses 15 anos, né? Então a gente tem a certeza que a gente está no caminho certo.
As nossas adesões, elas sempre precedem de um trabalho de consultoria financeira. A gente revisita todos os planos a cada 3 anos, então quem está aí já deve ter recebido uma ligação nossa, uma mensagem para olhar para o seu plano de previdência, porque a vida da gente muda, a economia muda e o plano tem que acompanhar essas mudanças todas, né? E hoje nós temos 3,6 bilhões em patrimônios, em patrimônio administrado, mais de 1,5 bilhões vieram de portabilidades de bancos e seguradoras, e a nossa perda histórica de resgate ou de portabilidade foi de menos de 5%. Então, isso mostra que as cooperativas, junto com os cooperados, nós somos só uma administradora, mas todos nós juntos estamos conseguindo realmente fazer um trabalho aí de longo prazo. E quero só fechar dizendo que a gente escuta falar muito pouco, né, sobre previdência fechada, mas ela hoje soma quase 1 trilhão de recursos administrados. E numa pesquisa bem recente, que saiu agora no mês passado, da Exame, comprovou que 95% das rendas de aposentadorias privadas foram pagas por planos fechados. Então, acreditem nesse modelo, quem já está dentro, com certeza absoluta está no lugar certo. E quem está fora, né, nos ajudem a levar esse modelo de previdência para o máximo de pessoas. Como a Mayara já falou, quem tiver alguma dificuldade de se conectar com alguma cooperativa nossa, podem mandar mensagem para a gente vai fazer o elo de vocês com as nossas cooperativas, para quem ainda não é cooperado, né, pode vir a se cooperar e fazer parte desse sistema aí que está pensando bastante, né, e todos os dias em dar aí um amanhã melhor a todos nós, a todos os nossos cooperados. Muito obrigada. Boa noite a todos e um excelente aí final de noite. Obrigada pela mensagem, Denise. Se você perdeu alguma parte desse webinar ou por problemas de conexão não conseguiu assistir ele todo na íntegra, não se preocupe. Nesse mesmo link, toda a gravação vai estar disponível no período de 48 horas e após esse período, vai estar disponível lá na TV Quanto, que é o nosso canal no YouTube, que você pode também acessar por meio do nosso site. Para todos os participantes inscritos, e foram muitos, nós tivemos mais de 400 inscrições nesse webinar, nós iremos encaminhar esse mesmo vídeo na íntegra, um material com todas as respostas das perguntas que a gente não conseguiu responder ao vivo, e nós queremos deixar aqui o nosso muito obrigado. Deixa eu comentar o resultado da nossa enquete. 44%, ainda tem gente votando, 44% gostaria que o próximo webinar fosse com o tema investimentos. Em segundo lugar, empatadíssimo ali com 27% benefícios fiscais e 27% planejamento sucessório. Então, em breve, vamos trazer aí o webinar que vocês tanto pediram com o tema investimentos. Agradeço a todos vocês por ficar conosco depois do horário, por participar conosco desse dia. Um beijo a todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.